Pegue comigo a palavra de Deus, por favor, pegue o Evangelho e abra comigo na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Eu vou ler somente o versículo 8. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Localize e veja se há alguém perto de você sem a palavra de Deus. Pode ser que tenha. Se tiver alguém perto de você sem o Evangelho, compartilhe a leitura da palavra com esta pessoa. Todos que puderem ficar de pé, façam isso agora em reverência à palavra de Deus. Vamos ler? Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vou ler de novo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu vou ler agora pela terceira vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba, repita em seguida, em bom tom e alta voz. Vamos lá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Veio com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Então deixa a Bíblia aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. A melhor que você puder. Aplauda mesmo. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga bem alto: glória a Deus. Mais alto, aplauda e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está nos acompanhando à distância, pelo rádio, pela TV ou pela internet, junte-se a nós aqui em João Pessoa. Vamos aplaudir, vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra santa será pregada agora. E quem é o homem para falar alguma coisa? O homem nada tem para dizer. Vem agora o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Tome seu assento, por favor. Seria de grande valia se você arrumasse aí papel e caneta, porque você vai ouvir e ver coisas dentro da palavra que talvez você nunca antes tinha visto. Hoje nós vamos aprender bastante sobre batalha espiritual. Eu não sei se você acredita no mundo espiritual, ou se para você o único mundo que existe é o mundo visível. Mas acredite você ou não, o mundo espiritual existe. E se ele existe, nós precisamos entender como que ele funciona. Porque ainda que sejamos humanos, nós somos também espíritos. Todo ser humano, ele é trino. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Interessante isso, né? Deus era trino quando fez o homem, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Por isso Deus fez o homem também trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem foi feito espírito, alma e corpo. 3 em 1. E se você e eu somos espírito, então a gente, mesmo sendo humanos, podemos interagir com este mundo espiritual que não se vê, mas que existe.
E quem compõe o mundo espiritual? O mundo espiritual só tem dois lados: o lado da luz e o lado das trevas. O lado da luz, que é o lado de Deus, e o lado das trevas, que é o lado de quem? Do diabo. E você pode até não gostar de falar do diabo, e vou confessar para você que não é a coisa melhor que tem no mundo, né? Falar do diabo, mas é necessário, vez por outra, falar, porque se eu não te ensinar, como é que você vai aprender? Como é que você vai saber? Nós temos que desvendar esses mistérios e entender à luz da palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar é que nós estamos em guerra. E ainda que você não tenha se alistado em guerra nenhuma, ainda que você diga assim: pastor, eu nem sequer jurei a bandeira quando fui dispensado do exército, eu não estou em guerra nenhuma, que história é essa? Todo mundo aqui está em guerra. Ainda que você nunca tenha se alistado em exército nenhum, você e eu estamos em uma guerra, e essa guerra é espiritual. E eu preciso te mostrar contra quem nós estamos lutando. Então vai anotando aí, se você pode e consegue me acompanhar na Bíblia, melhor ainda. Se tiver dificuldade para me acompanhar, aí você faz o seguinte: quando eu achar primeiro que eu vou ler, aí você só anota, e em casa você com calma procura. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Aqui nós temos a primeira informação relevante sobre batalha espiritual, contra quem nós estamos lutando. E para entender contra quem nós estamos lutando, eu quero te falar contra quem você não está lutando primeiro. Antes de te apresentar quem é o seu inimigo, eu vou lhe dizer quem não é o seu inimigo. Não é seu inimigo aquele vizinho fofoqueiro. Não é seu inimigo aquele teu parente invejoso. Não é seu inimigo aquela pessoa do seu trabalho que quer puxar o teu tapete, que quer que você caia para ficar na tua vaga. Não é teu inimigo. Nenhuma pessoa que olhou para você e disse que não vai com a tua cara. Não, esse aí não é teu inimigo. Não é teu inimigo aquela pessoa que te jurou de morte. Ou aquela pessoa que disse que ia fazer um trabalho pesado para te matar. Ainda que esta pessoa pareça ser o seu inimigo, não é. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Carne e sangue é o quê? Pessoas. Porque não temos que lutar contra pessoas, contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a tua guerra e a minha guerra não é humana. A minha guerra e a tua guerra é espiritual, e essas pessoas que parecem ser nossos inimigos, na verdade não são. Essas pessoas são apenas marionetes que o diabo manipula para fazer a sua obra de destruição. Então, se os nossos inimigos não são essas pessoas, quem é afinal nosso inimigo? É Satanás e todos os demônios que com ele trabalham. E quem é Satanás, afinal de contas? Você vai ler na palavra comigo, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, que existia no céu um querubim muito especial. Um querubim escolhido por Deus e constituído por Deus para uma missão muito especial, que era proteger. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. O nome desse querubim era Lúcifer. Esse nome Lúcifer tem um significado muito bonito. Sabe o que Lúcifer significa? O nome Lúcifer, portador da luz. Olha só. Portador da luz. É um nome bonito, é um significado bonito. E esse ser chamado Lúcifer estava no céu.
com Deus, ocupando uma patente alta, patente de querubim. Querubim é um dos anjos de maiores patentes no mundo espiritual. E olha o que está escrito aqui no versículo 14. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então quer dizer que Deus não criou o diabo. Deus não criou o mal. O que Deus criou? Lúcifer. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. É muito diferente. O que Deus criou foi um querubim. Quem está me entendendo aqui? Um querubim que, de acordo com o versículo 15, era o quê? Como é que está escrito aí? O versículo 15, o que diz? Perfeito eras. O que é uma coisa perfeita, gente? Uma coisa que não tem defeito. É uma coisa impecável. É uma coisa completa. Isso é algo perfeito. Quando Deus fez Lúcifer, Lúcifer era como? Perfeito. Tinha pecado? Não. Tinha maldade? Não. Tinha alguma coisa de ruim nele? Não. Ele era perfeito. Ele foi ungido por Deus para proteger, constituído como um querubim no céu. Até, diz o versículo 15, até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade que se achou em Lúcifer? Qual foi o pecado que tomou conta do coração de Lúcifer? O versículo 17 nos dá uma pista. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quer dizer que Lúcifer caiu por causa de um sentimento muito perigoso, nocivo, e que hoje muita gente tem e acha que não tem, mas tem. Alguém disse que orgulho é igual mau hálito. A pessoa tem, mas acha que não tem. Acha que não tem, mas tem. E esse sentimento chamado orgulho foi o que fez Lúcifer cair. Então eu quero que você anote aí, do lado do versículo 17, qual foi o primeiro pecado que surgiu no mundo? O orgulho. E aí você vai comigo agora para Isaías 14, porque Isaías 14 também fala sobre Lúcifer. Antes dele se tornar o diabo, quando ele ainda era querubim. Olha o que diz Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, olha o orgulho aí, gente, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É muita petulância, você não acha? Ele que já era querubim, não satisfeito em ser querubim. Você acha pouca coisa ser querubim? Você acha pouca coisa? Gente, um querubim só é capaz de destruir uma cidade inteira. Um querubim só tem muito poder, um querubim só tem muita glória. E Deus deu a Lúcifer o status de querubim, mas não satisfeito, ele olhava para o trono de Deus e dizia, eu vou subir ao céu. Pastor, ele já não estava no céu? É porque existem níveis de céu. Mas isso é conversa para uma outra pregação, tá? Existem níveis de céu. E o céu que Deus habita é acima dos querubins. Então Lúcifer olhava para o céu e dizia assim, eu tenho potencial para ocupar aquele trono.
Eu poderia muito bem estar lá. O que Deus faz, eu poderia fazer. Eu seria capaz. Aliás, eu acho que se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor do que Ele. Eu faria um governo no mundo espiritual melhor do que o do próprio Deus. Eu acho que esse governo de Deus não está bom. E aí o Lúcifer, inflamado pelo próprio orgulho, começou a espalhar mentiras. E aí nasceu a mentira. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Porque foi aí que nasceu a mentira. O Lúcifer começou a mentir onde? Lá no céu. Começou a mentir para os anjos. A dizer para os anjos, olha, eu estou planejando um golpe. Estou querendo tirar Deus do trono. Mas olha, eu sinto que você pode me ajudar, viu? Imagina o Lúcifer aliciando os outros anjos, dizendo assim, ó, vamos fazer um trato aqui? A gente derruba Deus do trono, eu assumo o poder. Eu vou ser o primeiro, você vai ser o segundo. Você vai ser meu vice na chapa. Topa? E o diabo mentiroso foi seduzindo um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. E por fim conseguiu seduzir, sabe quanto? A terça parte dos anjos. Graças a Deus que a gente não sabe quanto é a terça parte dos anjos. Diga graças a Deus. Se você soubesse, você não dormia essa noite. Se você soubesse a quantidade de demônios que existem no mundo, agindo para roubar, matar e destruir, você ia ficar apavorado. Ainda bem que Deus ocultou isso da gente. Deus só falou assim, é a terça parte. Mesmo assim, Ele ainda nos deixou tranquilo, porque se 1/3 caiu, 2/3 continua com Deus. Para cada um demônio que se levanta contra a tua vida, tem 2 anjos de Deus do teu lado, guerreando por você e te garantindo vitória. Pode aplaudir o Senhor por isso. Deus sempre será a maioria. Então, assim Lúcifer conseguiu organizar uma guerra espiritual no céu. Então quer dizer que a primeira batalha espiritual de todas aconteceu num lugar que ninguém imaginaria guerra. Quando você pensa no céu, você pensa em quê? Em paz, em tranquilidade, em alegria. Mas foi lá no céu que aconteceu a primeira de todas as batalhas. Pastor, e quem foi que venceu essa batalha? Preciso te dizer? Quem foi que venceu essa batalha? Quem venceu essa batalha foi aquele que venceu todas as batalhas e é aquele que vai vencer a tua batalha hoje. É aquele que é vencedor invicto, o nosso Deus. Foi ele que venceu. E Lúcifer, pastor? E a terça parte dos anjos, o que aconteceu com eles? Lúcifer perdeu o status de querubim. Não o poder, o status. Deixou de ser um querubim ungido por Deus para ser o adversário de Deus. Por isso que a gente leu lá na primeira epístola de Pedro, volte comigo lá. O apóstolo Pedro, quando vai falar do diabo, ele nos dá um conselho. Ele diz aqui, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é o contrário de estar ébrio, estar bêbado. Quando a pessoa está bêbada, ela não sabe o que está falando, né? Tem gente a essa hora, numa sexta-feira de carnaval como essa, que já está bebinho, né? É. O que é estar sóbrio? É quando você não está bêbado. O bêbado não sabe o que fala, não sabe o que faz, não sabe onde está. Quando está sóbrio é diferente. Entende perfeitamente o que está falando, o que está fazendo, tem pleno controle das suas faculdades mentais. A Bíblia diz, sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, vosso adversário. Circula esta palavra, o diabo, vosso adversário. O diabo, minha gente, é nosso adversário. Avisa alguém do lado, diga, o diabo é teu inimigo, viu? O diabo é teu adversário. O diabo não é parceiro de ninguém. O diabo não ajuda ninguém. Olha, pastor, mas todo mundo sabe disso. O pior é que não, viu?
Tem gente que acha que o diabo pode dar uma forcinha. Tem gente que acha que o diabo pode ajudar. Você acredita que tem gente que acha isso? De vez em quando você entra numa rua, aí você vê um poste, naquele poste tem um adesivo colado, um anúncio. Mãe fulana de tal, pai ciclano de não sei quem, e que traz a pessoa amada em tantos dias, faz amarração, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa diz assim, eu tenho coragem, eu tenho coragem, o negócio está feio para o meu lado, eu não tenho para onde ir não, eu vou atrás desse cara. Eu vou atrás, deixa eu anotar esse telefone aqui. Aí eu vou. Eu, do jeito que eu estou, quem disser que me ajuda, eu vou atrás. E aí a pessoa vai atrás desses lugares, achando que o diabo vai ajudar a trazer a pessoa amada, ou vai abrir uma porta, ou vai curar de uma doença. Deixa eu te falar uma coisa. O pão que o diabo dá é pedra. Quando Jesus estava lá no deserto, com muita fome e com muita sede, o diabo apareceu para Jesus e ele pegou uma pedra, falou para Jesus, transforma em pão e come. O diabo deu pão para Jesus. O que ele deu para Jesus? Uma pedra. Ele quis criar uma ilusão de ótica. Ó, aqui o pão que você precisa. Mas era pedra. O diabo quer enganar o ser humano. Só quem tem pão para te dar é Jesus. O pão que o diabo te oferece é pedra. E se você comer uma pedra achando que é pão, vai fazer o quê? Vai quebrar os dentes. O que acontece com a pessoa que aceita a ajuda do diabo, achando que vai conseguir algum benefício? Vai quebrar a cara. Vai sofrer. O diabo é nosso adversário. E aí a palavra diz que ele anda bramando como leão. Essa comparação do Pedro é interessante. Ele diz que o diabo é como um leão. Sabe o que é interessante no leão? O leão, ele não ataca aleatoriamente. Se você assistir aqueles documentários da natureza, Discovery Channel e esses canais assim que mostram animais no seu habitat natural, você vai ver que o leão tem essa característica. O leão ele fica lá na sua moita, quietinho. Aí ele fica olhando a sua presa passando para lá e para cá. Ele analisa, olha lá, vai beber água. Quanto tempo fica bebendo água? Qual que é a distância daqui até lá? Você não sabe, mas o leão está pensando nisso tudo. Aí o leão vê aquele animalzinho voltando. Próxima vez que ela for, eu pego. Você já viu um leão tentar a presa? Ele não tenta. Ele vai lá e pega. Quando ele ataca a presa, ele pega para matar. Por que Pedro disse que o diabo fica bramando como leão? Porque o diabo ele te estuda. O diabo ele te conhece. Ele te analisa. O diabo conhece os teus pontos fortes e conhece os teus pontos fracos. Ele sabe exatamente como que ele faz para te pegar, sabia? Ele sabe. Você acha que não, mas o diabo vem te estudando há muito tempo. E ele está bramando como um leão, andando ao teu derredor. Sabe por que derredor? Porque a palavra de Deus diz lá no livro dos Salmos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Você está aqui, o anjo está ao teu redor. Mas ao derredor, num campo um pouco maior, está quem? O diabo. O que o diabo faz? Ele fica ali, esperando uma oportunidade. E ele pensa assim, qualquer hora dessa, ele vai dar um vacilo. A hora que ele dá um vacilo e pecar, o anjo que está ao redor vai sair. E quando o anjo sair, porque o anjo não vai ficar te dando cobertura para você pecar, viu? Deixa eu te avisar isso. O anjo de Deus que está ao teu redor, ele fica ao teu redor enquanto você está andando na presença de Deus. Enquanto você está fazendo o que é certo. Porque a hora que você peca, o anjo que está ao teu redor sai. E quando ele sai, os demônios que estão ao derredor conseguem ter acesso à tua vida. E aí que está o problema.
Por que que nós temos que ser sóbrios e vigiar? Porque o diabo é nosso adversário. Ele não quer o teu bem, não. O diabo quer acabar com você. O que que ele veio fazer no mundo? Roubar, matar e destruir. E com você é isso que ele quer fazer. Essa é a ideia do diabo. E eu sei que tem gente ouvindo essa pregação e pensando assim: ah, pastor, fala sério, você pastor, nesse altar, vim me falar do diabo? Pleno século 21, pastor, vim me falar do diabo? O diabo não existe. O diabo é um ser mitológico. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que o diabo é mais ou menos igual Saci Pererê, ou lobisomem, ou qualquer outro tipo de criatura que foi inventada. Conto, fábula, lenda. Tem gente que acha que o diabo é mais ou menos assim. É uma história que o pastor conta, que é para os crentes ficar com medo e vir todo mundo para a igreja. Tem gente que acha que o diabo é isso. Eu vou falar bem claro e alto para você ouvir. O diabo é real. É real. O diabo não é uma invenção de pastor, não, viu? O diabo não é uma criatura mitológica. O diabo é um ser real. Você pode até não acreditar, porque nunca viu. Mas quantas coisas você também nunca viu e existem? Você nunca viu o teu cérebro, viu? Mas quem tem certeza que tem um? Pois é. Aí só porque você nunca viu o diabo, você acha que ele não existe? É? Pastor, é que eu não consigo acreditar no diabo. Tá, e em Jesus você acredita? Quem acredita em Jesus? Pois então você vai ter que acreditar no diabo. Se você acredita que Jesus existe, então você tem que acreditar que o diabo existe, porque foi Jesus quem falou, vá comigo em Lucas 10, que viu o diabo caindo do céu como um raio. Lucas 10, versículo 18. E sabe que se você acha que o diabo não existe, você está fazendo um grande favor a ele, viu? Grande favor. Tudo de ruim que ele aprontar na tua vida, você vai sempre dizer: ah, eu sou muito azarado mesmo. Ah, é o destino. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Ah, não, na minha família todo mundo morre assim. Na minha família todo mundo enfrenta isso. Isso é coisa da vida. E o diabo vai aprontar todas na tua vida e você vai sempre atribuir a outra coisa. Mas o diabo existe sim, e Jesus confirmou a existência do diabo. Lucas 10, versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Quem crê que Jesus sempre falou a verdade, levanta a mão. Então ele não está mentindo agora, ele está dizendo que viu o diabo. E se você analisar o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus teve vários combates com o diabo. Vem comigo em Mateus capítulo 8, versículo 16, eu vou ler rapidamente, tenta me acompanhar. Mateus capítulo 8, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus capítulo 17, versículo 14. Olha só o que está escrito aqui. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava.
E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Quer outra referência? Eu lhe dou outra referência. Mateus capítulo 10, versículo 1. Por que eu estou lendo tudo isso? Para te mostrar que o diabo é real. Você não pode cair nessa de que o diabo é um ser mitológico, é invenção das pessoas. Não, ele existe sim. Mateus 10, versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E aí? Já está crendo? Ou quer que eu fique aqui mais meia hora te mostrando textos e mais textos para provar a existência do diabo? Ele existe sim. Ah, pastor, o diabo existe, mas está lá no inferno. Está lá nas profundezas do inferno. A gente não tem que preocupar com ele. Pergunta para o irmão do lado aí. Fala para ele assim: quem foi que disse que o diabo está no inferno? Ué, pastor, não está não? Agora eu preocupei. Não está não? Quem foi que te disse isso? Que o diabo está no inferno? Mas quem dera se ele estivesse no inferno. Se ele estivesse no inferno, a nossa vida estava muito melhor. Se ele estivesse no inferno, esse mundo estaria muito melhor. Eu vou te mostrar o próprio Satanás falando isso. Onde é que ele está? Jó, capítulo 1. E tem gente achando que o diabo está lá no inferno, amarrado. E está lá preso, só assistindo tudo e pensando assim: ah, se eu pudesse, eu ia lá agora. Você precisa ler mais a palavra, viu? Pastor, o inferno não existe? Existe. E o diabo está lá? Não. E ele vai para lá? Vai. Quando? No mesmo dia que eu for para o céu. No mesmo dia que você for para o céu. A minha e a sua recompensa por servir a Deus vai ser entrar no céu. E o castigo do diabo por tudo que ele já fez e está fazendo, será ser lançado no inferno. Mas ele não está lá agora não. Jó capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse... Você já abriu a Bíblia aí? Já? O que é que ele respondeu? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Tem nada de inferno aqui. Onde é que o diabo está então? Na terra. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que é melhor você ficar ligado, viu? É melhor você começar a vigiar mais. É melhor você começar a se revestir da armadura de Deus. Eu não estou pregando essa mensagem para te amedrontar, não. Eu estou pregando essa mensagem para te fazer entender o que é o mundo espiritual. E agora eu vou te dar algumas características desse nosso inimigo. Agora que você já sabe que ele é real, eu vou te mostrar como ele é. Para você ter uma noção de contra quem você está lutando. Vem comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero que você anote essas características. A primeira característica do diabo que você precisa saber é que o diabo utiliza disfarces. Diga comigo: o diabo usa disfarces. Como é que o mundo imagina o diabo? Vamos lá, me ajude a pregar. Como é que o mundo imagina o diabo, hein? Dê caneta e lápis para uma criança e diga assim: desenhe o diabo. Se ela souber desenhar, vai escrever como? Vai pintar como? Pobre do pessoal que torce para o Flamengo, né? Porque as cores, hein?
vai pegar só a caneta vermelha e a preta, vai pintar um bicho com chifre, não é? Com rabo, com tridente assim na mão, com a cara de monstro, não é assim? E se pudesse colocar o cheiro de enxofre. É assim que o mundo imagina o diabo. Pastor, e o diabo não é assim, não? Não, é muito pior. Já já eu vou te mostrar o que o Apocalipse fala sobre a aparência do diabo. Mas o que eu quero te dizer é que o diabo, se ele aparecesse para as pessoas com a aparência que ele tem, você acha que ele engana alguém? Você acha que alguém ia ficar lá para ser enganado, para ser iludido por ele? Só de olhar na cara daquela coisa feia, todo mundo ia sair correndo. E o diabo não ia conseguir enganar ninguém. Então, para enganar o ser humano, o diabo usa disfarces. Ele jamais vai aparecer para quem quer que seja com aquela capa preta, com aquele chifre cheirando a enxofre. Olha o que disse Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Imagina isso. O príncipe das trevas tem a capacidade de se disfarçar, de se transfigurar em anjo de luz. O extremo oposto. Você não acha incrível isso? Aí a pessoa vai lá naqueles lugares e ela diz assim, olha, eu tenho certeza absoluta que era minha avó que estava falando comigo naquela sessão que eu fui. Só pode, eu tenho certeza. Tá, mas a tua avó não morreu? Sim, a minha vozinha que morreu, era ela sim. Eu ouvi a voz dela, até a gargalhada era da minha avó. Até o cheiro que exalou ali, naquele ambiente que a gente estava, era o cheiro do perfume da minha avó. Eu acredito sim nessas coisas, é claro que era, eu sei que era. Meu querido, pensa um pouco. Se o diabo consegue se transfigurar em anjo de luz, será que ele não consegue imitar a voz da tua avó? Hein? Raciocina. Para enganar o ser humano, o diabo é capaz de qualquer coisa, quem está me entendendo aqui? E ele engana mesmo. A palavra de Deus diz que quando o rei Saul estava louco, desviado, fora de eixo, ele foi atrás de uma pitonisa, uma feiticeira, uma bruxa. E ele falou para aquela bruxa assim, eu quero falar com Samuel. O profeta Samuel já tinha morrido. O que era aquilo? Era uma sessão espírita, né? Que ele estava querendo. Ele quis que aparecesse para ele o espírito de Samuel. E aí o diabo, que não perde uma chance, vendo que o rei Saul estava completamente desviado da palavra, fez aparecer um espírito lá para ele, com a mesma aparência de Samuel. E quando Saul viu aquela aparição diante dele, o texto sagrado diz que, entendendo Saul que era Samuel, falou com aquele espírito. O diabo engana qualquer pessoa. Você tem que abrir os teus olhos e ficar esperto, ficar sóbrio, vigiar. O diabo engana mesmo. Pastor, a mim não. A mim não, o diabo pode enganar qualquer um, menos a mim. Se você diz isso é porque o diabo já te enganou. Porque está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, circula a palavra astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo Paulo, falando para aqueles irmãos da igreja de Corinto, ele fala, meu medo é que o diabo engane vocês como enganou a Eva. Porque ele tem astúcia. Sabe o que é astúcia? Habilidade para enganar. O diabo engana como ninguém. A pessoa acha que não, a mim ele não engana, mas engana sim. A menos que você tenha o discernimento espiritual, o diabo pode te enganar, porque ele usa disfarces. Essa é a primeira característica dele que você precisa saber. Ele nunca vai te aparecer como ele realmente é.
Ele nunca vai aparecer para uma moça sozinha, solteira, carente, como uma pessoa má. Ele sempre vai aparecer como aquele cara cheiroso, bonito, educado, bem de vida, que parece ser um príncipe, sabe? Carinha de anjo, mas o coração é de demônio, viu? Toma cuidado. O diabo nunca vai te colocar diante de ti uma proposta ruim. Ele sempre vai te colocar uma proposta aparentemente boa. É de que você precisa? É de dinheiro? De repente aparece para você uma oportunidade de ganhar dinheiro. E rápido. E fácil. E aí você diz, puxa, isso era tudo que eu estava precisando. O que Salomão escreveu dizendo, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Sabe outra qualidade não, característica do diabo que você precisa saber? É que o diabo nunca desiste. Diga isso, o diabo nunca desiste. É uma pena, né? Quem dera que o diabo desistisse. Você desiste dele, ele desiste de você e fica tudo certo. Cada um para um lado. Seria maravilhoso. Só que o diabo não desiste, não. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas 4. Em Lucas capítulo 4, nós temos o relato de que Jesus foi para o deserto e lá no deserto foi tentado pelo diabo. Outro dia eu prego sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto. O fato é, o diabo tentou de tudo que era maneira fazer Jesus cair. Conseguiu? Sim ou não? Então dá uma glória a Deus por isso. Jesus venceu Satanás naquele deserto. Mas depois de tentar e não conseguir, está escrito aqui em Lucas 4,13 que o diabo foi embora. Atenção para a forma como o versículo diz. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele para sempre. Ah, não é não? Ausentou-se dele por quanto tempo? Por algum tempo. O diabo não disse assim, com esse aqui eu não tenho chance não, desisto. Nunca mais vou pegar no pé desse aí. O diabo tentou de tudo que era maneira naquele dia, não conseguiu, se ausentou por algum tempo, para quê? Para bolar novas estratégias e voltar para tentar novamente. E se o diabo não desistiu de Jesus, você acha que ele vai desistir de você? Você acha que agora você virou crente, você agora veio para a igreja, entregou a vida para Jesus, batizou nas águas, aí o diabo diz assim, esse aí agora foi para a igreja, agora esquece, agora já era, agora esse aí já está salvo. Você acha mesmo que o diabo vai desistir? Você já foi viciado? Para o diabo você sempre vai ser um viciado. Toda oportunidade que ele tiver de colocar a cerveja na tua frente, ele vai colocar. Toda oportunidade que ele tiver de fazer alguém te oferecer uma cachaçinha, pode ter certeza que ele vai tentar. Toda hora ele vai fazer alguém passar com um cigarro e dar uma baforada perto de você para ver se te volta aquela vontade de fumar. Sabe quando você estiver irritado, nervoso, ele vai colocar aquele pensamento, acende um cigarrinho de maconha para relaxar, vai. Você está precisando de um baseadinho. Você já viveu na prostituição, na vida errada? Volta e meia o diabo vai te tentar, dizendo assim, rapaz, tem um lugar ali, vai lá. Alguém vai te chamar, rapaz, você está precisando dar uma extravasada. Toda hora, o diabo não vai desistir nunca. Seja qual for o pecado de onde o diabo já te prendeu um dia, ele sempre vai tentar te levar para a jaula de novo. Levante a mão e diga, eu não volto nunca mais. De onde Jesus te tirou, você não volta nunca mais, porque Jesus te resgatou, foi para a vida, foi para a salvação. Aleluia! Agora, que ele vai tentar, ele vai. Cabe a você fazer o que diz Tiago 4,7. Você sabe o que diz Tiago 4,7? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que ele vier com as propostas dele, você diz, não, Satanás, não, não e não. Mas ele nunca vai desistir. Agora eu quero te dar uma outra notícia sobre o diabo. O diabo
é limitado. O diabo não é tudo que ele quer que você ache que ele é. O diabo quer que a gente pense que ele está em todo lugar, que ele é onipresente. O diabo quer que a gente pense que ele é onipotente. O diabo quer que a gente pense que ele é onisciente, mas não é. Diga assim: só Deus tem todo o poder. Só Deus sabe tudo. Só Deus está em todos os lugares. O diabo não. O diabo é limitado. O diabo não sabe o que você pensa. Não sabe. O que ele sabe? Ele conhece o ser humano por examinar, por estudar, porque ele é um leão que fica examinando a presa. Então ele conhece mais ou menos como é que pensa o ser humano. Mas saber exatamente o que você está pensando, como Deus sabe, isso o diabo não conhece, não. O diabo não está em todos os lugares. O que ele faz? Ele espalha seus demônios por território. Se você for lá em Efésios 6, você vai ler lá falando de principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais. Isso são patentes demoníacas que o diabo espalha pelo mundo todo. Então qualquer buraco desse universo, para onde você for, tem um demônio lá. E esses demônios respondem aos seus cabeças e por fim a Satanás. Então dá-se a impressão de que o diabo é onipresente, mas ele não é. Dá-se a impressão que o diabo tem todo o poder, mas não tem. A prova disso é que quando ele vai atacar Jó, volta comigo lá no livro de Jó, o que o diabo queria desde o começo? Matar Jó. Isso era o que o diabo mais queria. Só que Deus não permitiu, está escrito aqui em Jó capítulo 2, versículo 6. Vamos ler o 5 e o 6, que é para você perceber que Deus deu ao diabo uma certa permissão, mas com limites. Deus concordou em testar Jó, mas não deu ao diabo o poder para fazer tudo o que quer, não. Jó capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Se você ler daí para frente, você vai ver que o diabo fez tudo que pôde fazer com Jó, menos matar. Por quê? Porque o seu poder era limitado. Se o diabo pudesse fazer tudo que tem vontade, eu não estava nesse altar uma hora dessa. Se o diabo pudesse fazer tudo que tem vontade, você não estava aqui uma hora dessa. Você sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque o diabo é limitado. O poder todo está na mão de Deus. É Deus que pode tudo. Então o diabo ele pode até agir, mas sob um controle que Deus permite. Deus permite que o diabo atue nesse mundo, sim, para que as pessoas percebam o que o mal pode fazer na vida delas se elas não se rendem ao Senhor. Outra coisa que você precisa saber sobre o diabo é que ele não age sozinho. Anote isso também, o diabo não age sozinho, não. Voltando lá em Efésios capítulo 6, que eu até citei agora para você, agora eu vou ler. Efésios capítulo 6 e versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. O diabo ele não criou nada, ele copiou tudo. Como é que era lá no céu? Anjos, arcanjo, querubins, serafins e Deus. Esse é o reino dos céus. Aí o que o diabo fez? Copiou. Ele colocou aqui principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade e no topo o próprio Lúcifer. O diabo não criou nada, ele copiou tudo. Até a estrutura do reino de Deus ele copiou para o reino das trevas. Então o diabo não trabalha sozinho. Ele tem um exército que está trabalhando para ele. Mas não fique apavorado, não. O exército de Deus que está conosco é muito maior.
Um dia o profeta Eliseu estava na sua casa, dormindo. Com ele morava o seu auxiliar. Aí o auxiliar acordou primeiro e saiu na janela e viu a casa rodeada de exércitos inimigos. Ficou apavorado, entrou correndo e falou: meu senhor, a casa está rodeada de inimigos, e agora? E aí Eliseu acordou, atordoado com aquela gritaria. Falou: o que foi, meu filho? O que você está apavorado? Os inimigos, os soldados estão lá fora. Meu filho, calma. Você está preocupado com os inimigos, é? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Aí o menino foi lá de novo e olhou. E quando ele olhou, sabe o que ele viu? Carros e cavalos de fogo em volta da casa de Eliseu. Aí Eliseu falou: está vendo, meu filho? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você não está vendo, não. Mas onde você vai, tem anjos de Deus ao teu lado. Você está dirigindo o teu carro, se olha no retrovisor, você não vê ninguém, né? Mas em volta do teu carro tem anjos batedores que vão na frente, vão atrás, vão do lado. Você sai à noite para caminhar, sai até com medo. Meu Deus, será que vão me assaltar? Será que vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Mas você não está sozinho. Você está protegido. Confia nesse Deus que anda contigo, que te protege, que te guarda. E eu vou terminar esta mensagem te dando a melhor de todas as notícias. O diabo é um inimigo que já está derrotado. Eu vou falar de novo que é para você dar um glória melhor. O diabo é um inimigo que já está derrotado. Pastor, ele já está derrotado, é? Quem foi que derrotou? Sabe quem? Jesus na cruz do Calvário. A cruz parecia ser a derrota de Jesus. Quando o diabo viu Jesus na cruz, falou: acabou. Já era para ele. Agora ele não tem mais chance. E ele ficou lá comemorando. Eu fico imaginando o inferno comemorando, fazendo uma festa. Imagina um carnaval rolando lá no inferno, hein? Verdadeiro carnaval, aquele sambão, aquela festa. Só que de repente o inferno começa a estremecer ao som de passos. E o diabo começa a ouvir aqueles passos e dizer: tem alguém entrando aí, está pisando com tanta força que está quebrando tudo. Vai ver quem que é. E sabe quem entrou lá nas profundezas do inferno sem ser avisado, sem ninguém estar esperando? Sabe quem? O próprio Cristo. Pastor, uma história é essa? Jesus foi no inferno? Ah, Jesus não é santo? Como é que Jesus, sendo santo, entrou no inferno? Ele usou os meus pecados e os teus como passaporte. Lembra que ele morreu levando o pecado de todo mundo? Pelo menos por uma coisa o teu pecado serviu, né? Jesus pegou os meus pecados e os teus e falou: agora que eu estou levando o pecado de todo mundo, eu vou entrar lá nas profundezas do inferno. E acabou com a festinha do diabo, porque está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1, que Jesus, depois de morrer na cruz, enquanto o seu corpo descansa na sepultura, ele desce às profundezas do inferno e toma das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:17 diz: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glória! Aleluia! O diabo já foi derrotado por Jesus. O diabo quer fazer você achar que ele é poderoso. O diabo quer que você pense que ele é o cara. Mas ele não tem nem a chave da casa dele, viu? Deve entrar pela janela. Porque até as chaves do inferno Jesus tomou dele. E vai chegar um dia que eu e você vamos participar da derrota final de Satanás. E eu quero ler Romanos 16:20. Oh, glória!
Esse dia vai chegar, não vejo a hora. E quando esse dia chegar, eu vou fazer isso aqui com gosto. Quer saber o que você vai fazer também? Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe o que significa isso? Que quando chegar aquele grande dia da vitória final, Jesus vai pegar Satanás e vai botar ele no chão e vai dizer assim: você já está derrotado, mas eu quero fazer uma coisa aqui. Ademir, vem cá, meu filho. Eu vou dizer: pois não, pai. Pisa na cabeça desse miserável aqui. Lembre ele que ele é um derrotado. E você acha que eu vou ficar com dó? Ah, mas vou pisar com gosto, viu? Quem vai querer pisar também? Está escrito aqui, gente. O diabo já te pisou tanto nessa vida, né? Pois vai chegar a tua vez de pisar nele também. Fica de pé no teu lugar, toda a igreja, e vamos aplaudir a Jesus. Você precisa batalhar e vencer. Porque esse dia aqui vai chegar, viu? Agora preste atenção. Você só tem uma possibilidade de vencer Satanás. É se você estiver ao lado daquele que é mais forte do que Satanás. Quem é mais forte do que o diabo? É só Jesus. Não tem outro, não. Feche os teus olhos, por favor. Você que está aqui essa noite, já entregou a vida para Jesus? Já o recebeu como Senhor, como Salvador? Porque se você ainda não fez isso, precisa fazer. Você já está na guerra. Aliado, alistado ou não, você já está na guerra. Ainda que você diga: pastor, eu nunca ouvi falar essas coisas que você disse hoje, eu não sabia de nada disso. E eu estou alistado nessa guerra sem nem saber. Pois é. O conselho que eu te dou é: se alia com quem é mais forte, que é Jesus. Porque se você estiver com Jesus, a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Se aqui nesta noite há alguém que quer entregar a vida a Jesus, a hora é agora. Se aqui nesta noite há alguém que se afastou da casa do Pai, meu querido, minha querida, Jesus voltando e você aí afastado, é tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de se aliar com aquele que é mais forte. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão agora bem alto junto com a minha. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero, pastor, receber a Cristo como único Senhor, como único Salvador. Se tem alguém aqui que quer fazer isso, levante a sua mão bem alto. Ou quem sabe você se afastou da casa do Pai. Já foi membro dessa igreja ou de qualquer outra. O Pai está te chamando de volta, filho pródigo, filha pródiga, volte enquanto é tempo. Tem alguém aqui afastado que quer voltar para Jesus? Se tem, levante a mão. Deixa eu falar com você que está agora me acompanhando pela internet, pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, ou me vendo pela TV, me ouvindo pela rádio, pelas plataformas digitais. Eu não sei de que forma essa palavra chegou até você, mas Deus tem um plano na tua vida. E o diabo também. O plano do diabo é roubar, matar e destruir. O plano do diabo é acabar com a sua vida. E não tenha dúvida, ele vai fazer tudo o que puder para acabar com você. Mas Jesus tem um plano de salvação para a tua vida. Ele quer te resgatar das garras do maligno. Ele quer te tirar das trevas e te trazer para a maravilhosa luz. Você quer entregar a vida a Jesus? Quer recebê-lo agora como único Senhor, como único Salvador? Você pode fazer isso agora onde você está. Eu não sei em que lugar você está ouvindo esta pregação ou assistindo esta pregação. Você pode estar na tua casa, no seu trabalho, você pode estar na rua, você pode estar dirigindo agora, você pode estar num presídio, no hospital, em qualquer lugar. Onde você ouvir ou assistir esta mensagem, se você entregar a vida a Jesus, agora mesmo, o teu nome será escrito no livro da vida. Eu quero orar por você, porque mesmo não te vendo,
eu sinto da parte de Deus que há vidas sendo salvas agora. Eu vou dobrar meu joelho aqui no altar da sede estadual da Paz e Vida. E eu quero que você que está em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, dobra o teu joelho aí onde você está. Dobrar os joelhos é um ato de rendição. Quando você dobra o joelho, você está mostrando que você se rende diante de alguém que é maior, que é mais forte. Faça isso agora. Pastor, aqui onde eu estou não dá para ajoelhar. Então põe a mão sobre o coração, feche os olhos. Se não der para fechar os olhos, com a mão sobre o coração, repita esta oração comigo. E aqueles que estão aqui nesta igreja hoje, que já são salvos em Cristo Jesus, entre em espírito agora. Guerreia espiritualmente comigo, porque há vidas que Jesus está salvando agora. Nos lugares mais inóspitos que você jamais imagina alguém pregando, esta palavra está chegando agora. Essa palavra está entrando agora em lugares que ninguém imagina, que nem eu imagino. Mas Deus está usando esse instrumento que é a rádio, que é a TV, que é a internet para alcançar vidas. E onde você estiver agora, coloque a mão sobre o coração e ore comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te peço, apaga os meus pecados. Escreva agora o meu nome no livro da vida e me dá forças para permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu não posso imaginar onde o Senhor está alcançando essa vida agora. Mas eu tenho plena convicção de que o Senhor está salvando vidas agora à distância. Pelo rádio, pela internet, pela televisão, por esta plataforma digital, no Brasil, fora do Brasil, onde essa pessoa estiver agora com os joelhos dobrados, com a mão sobre o coração, com lágrimas escorrendo pela sua face. Escreve esse nome agora, Pai, no livro da vida. Perdoa os pecados desse homem, desta mulher, e faça a partir de hoje, a partir de agora, uma nova história na vida desta pessoa, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Igreja, vamos aplaudir a Jesus por cada vida que Jesus salvou esta noite.